Sabe quando você está com um nível de depressão tão grande que você pensa em tirar a sua própria vida? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a ideação, ou seja, quando a ideia vem à tua cabeça, a tentativa, ou seja, quando você vai de fato às vias de fato, e sobre morte, né? Em pessoas com transtornos mentais, como por exemplo a depressão, e pessoas que vivem com dores crônicas, porque essas pessoas elas são mais predispostas a terem depressão e terem esse tipo de pensamento e partirem para as vias de fato. Mas na verdade eu vou fazer uma relação aqui entre a ideação, a tentativa, você sabe do que eu estou falando, a ideia de tirar a própria vida, a tentativa de tirar a própria vida e a morte de fato e a atividade física. O que é que tem a ver essas três coisas? Porque a gente sabe que a atividade física ela é extremamente importante para a prevenção e tratamento da depressão. De fato, a atividade física sistemática, não importa a modalidade que você vai se envolver, ela ajuda a tratar a depressão. Se essa modalidade que você pratica for da tua preferência, você realmente gosta de praticar, melhor ainda. Então vamos lá, qual a relação que existe entre prática de atividade física, a ideia de tirar a própria vida, a tentativa de tirar a própria vida e a mortalidade em pessoas que têm transtornos mentais como a depressão e dores crônicas? Para falar sobre isso, eu trago um estudo que eu gostei muito desse estudo e ele foi publicado por um grupo grande de pesquisadores de várias nacionalidades. Para você ter noção, são 10 nacionalidades aqui. Então, tinham pesquisadores do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Brasil, Chile, Itália, Noruega, Espanha e Dinamarca. Esse estudo ele foi publicado em 2024, portanto, um ano retrasado. Esse estudo ele foi publicado numa revista na área de neurociências e comportamento. E esses pesquisadores, eles pegaram 7 estudos. Na verdade, esse estudo que eu estou apresentando para vocês aqui, ele foi uma revisão de estudos observacionais, tá? Então, esses pesquisadores pegaram 7 estudos que investigavam a relação ou a associação entre a prática de atividade física, a ideia de tirar a própria vida. Eu quero evitar falar o termo aqui, porque senão a quantidade de visualização vai diminuir significativamente, o alcance vai diminuir muito, já não é muito o meu alcance, imagina se eu falar essa palavra aqui. Então eles queriam ver a relação entre a atividade física, a prática de atividade física, a ideia de tirar a própria vida, a tentativa de tirar a própria vida e a morte em pessoas que têm transtornos mentais, e o mais comum era a depressão, e pessoas que viviam com dor crônica, como por exemplo, dores provocadas pela artrose, dentre outros tipos de dores, né? E aí, depois desses pesquisadores analisarem esses estudos, eles verificaram basicamente duas coisas, dois resultados. O primeiro resultado é que foi vista uma associação entre a atividade física e a tentativa de tirar a própria vida. Esses pesquisadores verificaram que houve uma relação ou uma associação entre a prática de atividade física e a tentativa de tirar a própria vida. Ou seja, o que eles viram aqui é que pessoas que praticam mais atividade física ou que simplesmente praticam atividade física fazem menos tentativas de retirar a própria vida. Não sei se você conseguiu compreender. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Suponhamos que eu pegue 2 grupos de pessoas. Vamos pensar aqui que desse lado aqui eu tenho 1000 pessoas aqui. E desse lado aqui eu também tenho 1000 pessoas. Certo? Esses 2 grupos de 1000 pessoas, todos estão com depressão. Todos estão com depressão. Todos têm ideação, a ideia de tirar a própria vida. E aí eu coloco um grupo para fazer atividade física e outro grupo para ficar sedentário. Depois de um certo tempo de acompanhamento, que pode ser de alguns meses, pode ser de anos, preferencialmente de anos, o que vai se verificar aqui é que no grupo que fez atividade física, ou que fez mais atividade física, a quantidade de pessoas que tentaram tirar a própria vida é menor quando comparado com o outro grupo que não fez atividade física, onde a quantidade de pessoas que tentaram tirar a própria vida é muito maior. Teve gente ali no grupo que fez atividade física que tentou tirar a própria vida, sim, mas foi bem menos gente. Então a gente pode dizer que a atividade física tem um certo fator protetivo contra a ideação de retirar a própria vida. No entanto, os pesquisadores não verificaram nenhuma relação entre a prática de atividade física e a ideia de tirar a própria vida. Porque existe uma diferença entre eu ter a ideia, ou seja, a ideação de retirar a própria vida, e a tentativa, ou seja, eu vou para as vias de fato. O fato de eu ter a ideia significa que o pensamento chegou e
realmente a atividade física não influencia muito nesse padrão de pensamento. No entanto, a tentativa, o ato de eu tentar retirar minha própria vida tem um certo impulso emocional aí, e a atividade física consegue regular mais facilmente essa questão. Embora existam resultados inconsistentes quando nós falamos na relação entre atividade física e a ideia de retirar a própria vida. Isso significa que alguns estudos mostram que a atividade física consegue controlar esses tipos de pensamento, enquanto outros estudos mostram que não. Quanto ao efeito da atividade física, o possível efeito da atividade física em reduzir a tentativa de retirar a própria vida, a tentativa de retirar a própria vida está muito ligada à impulsividade emocional. E a atividade física, de forma geral, todas as modalidades, elas conseguem reduzir essa impulsividade emocional. A atividade física consegue controlar as tuas emoções mais facilmente. É por isso que é mais fácil se observar a relação entre atividade física e tentativa de retirar a própria vida do que entre a atividade física e a ideação de retirar a própria vida. Consegue compreender? A atividade física consegue reduzir ou diminuir as chances de você tentar retirar a sua própria vida, porque ela consegue reduzir ou controlar a tua impulsividade emocional. Ao que tudo indica, é isso que aconteceu, é isso que acontece. No entanto, quando nós falamos nesses estudos observacionais, nós precisamos ter muito cuidado, porque todo estudo observacional, ele tem como característica principal a transversalidade, são estudos transversais. E o problema dos estudos transversais é que não dá para você estabelecer uma relação de causa e efeito, ou seja, por incrível que pareça, eu não posso dizer que foi a atividade física que reduziu a tentativa de retirar a própria vida. Se eu usar um estudo transversal para responder isso, ou para tentar responder isso, eu não posso dar essa resposta para você, porque esse estudo é transversal e não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito, até porque tem outros fatores que são chamados fatores de confusão que podem influenciar nos resultados desses estudos. Por exemplo, o uso de medicamentos. O grupo que reduziu as tentativas de suicídio e que fizeram atividade física, foi na verdade a atividade física que reduziu as tentativas de retirar a própria vida? Ou foi porque esse grupo usava os medicamentos certinho e por isso estavam com a impulsividade emocional mais controlada? Não dá para dizer isso, porque esse estudo, por exemplo, não mediu o uso de medicamentos, só mediu a associação entre atividade física e tentativa, né, de retirar a própria vida e a ideação de retirar a própria vida. Então é muito importante, quando a gente vai ler um estudo transversal, que são esses estudos que falam que há uma relação entre uma coisa e outra, que há uma associação entre uma coisa e outra, que há uma correlação entre uma coisa e outra, porque esses estudos são transversais, não dá para a gente estabelecer uma relação de causa e efeito. Agora eu posso dizer para você que a atividade física ajuda no tratamento da depressão e na redução da impulsividade emocional. E essa redução da impulsividade emocional pode controlar as tentativas de retirar a própria vida. Isso é muito importante, viu? Porque quando a gente pensa em tratar uma pessoa com depressão, quando a gente pensa em tratar a depressão de uma pessoa que tem dor crônica e por isso quer abreviar a própria vida, é muito comum a gente pensar no psiquiatra para prescrever medicamento e é muito comum a gente pensar no psicólogo para fazer as psicoterapias. Esses dois profissionais são os principais e eles devem continuar sendo os principais porque eles formam a base do tratamento de transtornos mentais. No entanto, existem outras formas adjuvantes de tratamento que ajudam esses dois outros profissionais. Existem outras formas de tratamento, como a atividade física, que ajuda significativamente no tratamento da depressão, na redução da impulsividade emocional. A atividade física é comprovadamente uma forma efetiva de tratar a depressão e reduzir a impulsividade emocional. Portanto, se você está precisando de ajuda psicológica, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas passe a fazer atividade física também. E se essa atividade física ela for orientada por um profissional de educação física, melhor ainda. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.